Adivinha quem é? Bom, meus amigos, hoje é mais um dia de desafio. E dessa vez eu vou clonar o TikTok. Isso mesmo, dessa vez eu vou clonar a rede social que foi banida dos Estados Unidos. Donald Trump, por favor, não mande assim atrás de mim. E isso vai ser simplesmente épico, porque desenvolver o TikTok parece um bicho de 7 cabeças, mas no final das contas é super simples de ser replicado. O sistema do TikTok é simples demais, é como se fosse um Instagram só que de vídeo e rolagem pra cima, basicamente. Então, antes de começar a narração dessa Code Run, eu quero pedir o seu like e o seu comentário sugerindo mais desafios para mim fazer, porque esses vídeos de desafio são incrivelmente desafiadores e divertidos. E bom, é muito legal fazer isso com vocês, acompanhando toda a trajetória dos desafios que eu faço. Bom, meus amigos, antes de mais nada, para mim desenvolver o TikTok, eu tinha que escolher a linguagem de programação. Bom, obviamente eu usei o PHP como linguagem para o back-end, porque eu sempre uso o PHP para aplicações web e sistemas web, então, por padrão, eu resolvi manter o PHP. Então o que eu fiz? Eu criei a database do projeto no MySQL, criei as tabelas necessárias e depois disso eu comecei a trabalhar no back-end do projeto. E bom, como que eu fiz isso? Primeiro eu criei os arquivos base, o .htaccess, o index.php e um config.php. Para quem não sabe, essas configurações básicas do PHP são para mim trabalhar com as URLs amigáveis. Para quem não sabe o que é uma URL amigável, é basicamente para mim conseguir acessar as URLs sem aparecer o formato do arquivo na barrinha de endereço de URL no navegador. Depois de ter feito o básico, eu comecei a realmente trabalhar com o sistema. Bom, como uma rede social, por padrão, eu sempre faço o sistema de login e criação de conta. Por que eu faço isso? Para mim conseguir ter mais controle e manipulação quando for enviar algum texto ou uma imagem, nesse caso, um vídeo. Então, como que eu fiz? Primeiro eu criei as tags form do HTML, dei um método post e depois disso eu criei os inputs, um input text, um input e-mail e um input submit, que no caso é dentro da pasta login.php. Depois disso, meus amigos, eu comecei a trabalhar com a tag PHP. Dentro da tag PHP, eu passei primeiro eu passei um if e set botão. Primeiro eu passei um if e set botão para mim verificar quando eu clicasse no botão ou não. Depois eu me conectei com o banco de dados. No caso, eu criei uma variável chamada PDO e nela eu passei um new PDO para mim poder passar todas as instâncias dentro do banco de dados. Depois disso eu criei outra variável chamada SQL, e nessa SQL eu dei um prepare na variável PDO para mim conseguir passar as carries do SQL. Nesse caso, como eu estava no login do PHP, eu só tinha que passar um select, onde eu selecionava todas as contas que estavam registradas dentro do banco de dados, no caso na tabela users. E aí dentro desse prepare eu passei outra carry do MySQL chamada where. E nesse where eu passei um token. E esse token, para vocês que não sabem, eu criei basicamente para mim conseguir pegar o único ID do usuário. Toda vez que você criasse uma conta dentro da aplicação, o banco de dados me gerava um ID único, um código único do usuário. E ele seria muito útil para mim conseguir manipular as postagens e as informações do usuário dentro do site. Depois disso foi só dar um execute no SQL. Dentro desse execute, eu passei um array da variável token. Aí depois disso eu criei outra variável chamada val. E essa variável val, eu sempre uso ela como um sistema para mim pegar o fit para mim conseguir filtrar todos os itens dentro da tabela. No caso eu passei um fit all, no PDO fit assim. Aí depois de ter criado essa variável, eu dei um for each e depois dentro desse for each eu passei a informação para mim levar para a página home. Depois disso, eu dei um copy e cola no arquivo login.php e eu colei tudo isso no outro arquivo chamado account, que seria o arquivo para mim conseguir criar uma nova conta ou registrar um novo usuário. Aí, depois de ter feito isso, eu só alterei algumas carries do SQL, que no caso substituiu o select para um insert into
que para quem não sabe o insert int é basicamente, a query do SQL para mim conseguir inserir novas informações na database. Aí depois disso foi só ativar o session start, que estava dentro do config.php, e nele eu passei todas as informações que eu queria salvar dentro da sessão. Pois bem, meus amigos, agora que eu já tinha feito tudo o que eu queria, no caso o sistema de criação de conta e de login, agora era a hora de trabalhar com o principal. Aí no caso eu comecei a trabalhar com o arquivo home.php, onde nele eu passei as tags do SQL, adicionar links dentro da página, e também onde eu carregaria todas as postagens existentes dentro do banco de dados. Só que aí tem uma questão muito importante, porque no caso eu não tinha usuários para postarem coisas. Então o que eu fiz? Depois de ter feito só o esqueleto do arquivo, eu comecei a trabalhar dentro do arquivo perfil. E nesse perfil era onde eu inseria todas as novas postagens. Para quem assistiu o desafio do Clonando no Instagram, vocês vão perceber que tem muita semelhança aqui com o código daquele desafio. Justamente porque a lógica é a mesma, não muda praticamente nada. Você cria um perfil e nele você seleciona todos os arquivos carregados no SQL. Só que eu fiz uma diferença, porque como eu estava trabalhando com vídeos e não com imagens estáticas, no caso um .png e um .jpeg, o banco de dados não conseguiria suportar, digamos assim, ficaria muito pesado para o banco de dados armazenar vídeos. Então o que eu fiz? Eu tive que improvisar, como sempre eu sempre improviso nos desafios. Então eu criei um sistema onde eu gerava uma nova pasta, e dentro dessa pasta que eu carregava, seriam armazenados dentro dessa pasta localmente, não diretamente no banco de dados. No caso, o banco de dados só armazenaria o caminho para acessar esses vídeos. Porque, esse seria um método mais fácil que me pouparia menos trabalho. Bom, depois de ter feito isso, foi só criar um sistema para mim conseguir selecionar as imagens e carregar os vídeos dentro da página. Bom, o sistema estava pronto. Porém, depois dentro da página do Home, eu passei só um select para mim pegar todos os vídeos existentes dentro do banco de dados. Ou seja, todos os vídeos que estavam armazenados na pasta. Isso foi relativamente simples, eu só dei um select e pronto. Porém, depois disso eu quis criar mais um sistemazinho só para finalizar e deixar o site mais redondinho. Onde eu criei um sistema para você conseguir editar o perfil. E desse editar o perfil, basicamente eu fiz tudo aquilo que eu tinha feito no último vídeo do Instagram, eu fiz nesse sistema aqui também. No caso, eu usei a query da SQL chamada update para mim conseguir atualizar ou mudar baseado no token do usuário. E bem, meus amigos, depois de 5 fucking horas, eu consegui terminar esse desafio. E bom, esse é o momento do vídeo onde eu deixo vocês com a timelapsezinha mostrando todo o processo de desenvolvimento. Antes de eu abandonar vocês aqui com a timelapse, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, porque isso mostra pra mim que vocês estão realmente gostando desse tipo de conteúdo. Bom, galera, eu vejo vocês daqui a pouco.
Esse é o resultado do clone do TikTok. Bom, meus amigos, foi muito divertido desenvolver esse projeto. É sempre muito legal fazer desafios desse jeito, porque eu sempre me desafio em criar coisas novas em um tempo super curto e limitado. Porém, não se esqueça de deixar um comentário de sugestões de mais desafios que eu possa fazer, porque por enquanto eu só tô fazendo desafios de game dev e de sites. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer coisas mais além. É só basta dar sugestões que eu vou adicionar na minha lista e com certeza eu vou fazer. Bom, galera, eu sou Eric Palão, e se acaso não nos vermos mais, bom dia, boa tarde e boa noite.